Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo orienta que seja dada honra a quem é devido. É comum que as pessoas honrem ou valorizem aqueles que ocupam uma posição de destaque, mas nem sempre o mesmo acontece com quem atua por trás dos panos. Nessa mesma carta aos Romanos, o apóstolo cita uma série de nomes. Dentre estes, algumas mulheres nos chamam a atenção. São elas Febe, Maria, Pérside, Trifena e Trifosa. Pouco se sabe sobre elas. Febe é possivelmente a responsável por enviar a carta do apóstolo aos irmãos da cidade de Roma. Ela é identificada por Paulo como uma serva. A palavra usada pelo apóstolo era a mesma para referir-se ao cargo de diaconisa. Por isso, é provável que ela tenha servido nesta função na igreja da cidade de Cencreia, uma cidade portuária que ficava a uma pequena distância a leste de Corinto. Quanto às demais, apenas somos informados que trabalharam arduamente no Senhor. Entretanto, não é necessário saber muito mais do que isso para conhecer a sua devoção, caráter e fé. Vale lembrar que naquela época, as mulheres não eram tão valorizadas quanto deveriam. Em alguns casos, sequer eram contadas em listas ou tinham seu testemunho considerado. Mas o cristianismo trouxe uma mudança completa de paradigma. Bem por isso, podemos dizer que é uma contracultura. Ou seja, em muitos aspectos ele vai contra a cultura vigente, pois se trata de uma que não segue os padrões desta vida. Assim vemos no exemplo destas mulheres que elas eram importantes tanto para o apóstolo Paulo quanto para as igrejas, de forma geral. Outro ponto importante sobre estas mulheres é que elas eram todas servas do Senhor, ainda que somente Febe seja identificada por meio do uso deste termo. Todas elas trabalharam arduamente no Senhor, isto é, serviram a Ele com suas vidas. É interessante que no mundo que vivemos, valoriza-se bastante a pessoa que exerce controle e domínio sobre outros, mas no reino de Deus não é assim. Pelo contrário, a postura de servo possui um valor inestimável. Assim, para as pessoas importantes do mundo, possivelmente mulheres trabalhadoras, não seriam dignas de saudação em uma carta, mas para Paulo, elas eram cristãs valorosas. A verdade é que Febe, Pérside, Trifena e Trifosa atuavam por trás dos panos trabalhando arduamente no Senhor. E hoje em dia há muitas pessoas como elas, servindo ao Senhor de todo o coração e executando tarefas que não são as mais vistas e admiradas. Mas elas devem ser honradas, pois o seu trabalho tem um valor inestimável.